Parece que eu estou indo. Posso falar mais? Olá pessoal, muito boa tarde a todos vocês que estão nos acompanhando. Eu sou o Leandro Boles e hoje vamos falar sobre o novo enquadramento da região de Piracicaba no Plano São Paulo. Para quem não sabe, o Plano São Paulo é o conjunto de normas que o governo estadual criou para flexibilizar a quarentena em virtude do coronavírus em todo o estado de São Paulo. Hoje, por volta da hora do almoço, o governador João Dória anunciou o rebaixamento da DRS-10, que é a região de saúde onde Piracicaba é a principal cidade e está também, obviamente, inserida. E agora estamos na fase vermelha. E tenho aqui ao meu lado o senhor prefeito de Piracicaba, Vargas Negri, que vai esclarecer alguns pontos para a gente. Lembrando mais uma vez que estamos ao vivo pelas redes sociais da Prefeitura de Piracicaba, Facebook e também Instagram, além das redes sociais do prefeito Vargas Negri. Prefeito, boa tarde. Mais uma vez, a gente agradece a sua participação conosco. Essa nova fase em que Piracicaba se encontra, como é que vai ser agora o funcionamento do comércio de rua, do shopping? Eu queria esclarecer que o governo do Estado de São Paulo tem uma metodologia de trabalho, tem um comitê que faz a avaliação de todas as regiões sanitárias do Estado, e a nossa região inclui Limeira e o seu entorno, Rio Claro e o seu entorno, e a Arara e o seu entorno. E o que vale são os indicadores dentro da região, que levam em conta o número de leitos hospitalares, que levam o número de internação, de contaminação, de recuperação e assim por diante. E diversas regiões do estado de São Paulo tiveram o aumento dos seus casos, e a maioria estava na fase laranja, e todos eles passaram para a fase vermelha, que impõe as mesmas restrições que nós estávamos há 15 dias atrás. Que muda? Restrições no comércio, nas imobiliárias, nos escritórios, nas concessionárias e nos shoppings. Então, aqui em Piracicaba vai voltar a restringir as mesmas atividades de 15 dias atrás. A população pode lembrar que estava tudo fechado, nós abrimos por 8 horas, daí fomos obrigados a regredir para 4 horas, e agora a gente vai voltar a não funcionar essas atividades. Isso é para a segurança e para a saúde da população, para que a gente possa diminuir o número de casos da contaminação e o número de óbitos na cidade de Piracicaba e nas cidades da região. É necessário ressaltar, né, prefeito, e até a população que está nos acompanhando nesse momento, que Piracicaba segue o que determina o decreto estadual, né? Assim, agora tem uma autoridade estadual e todo mundo se adapta. Os municípios podem endurecer algumas coisas, mas como nós já fomos para a fase vermelha, nós temos que fazer o que determina o decreto e a orientação do Estado. Mas queria dizer à população que alguns municípios aqui do entorno, como Limeira, São Gertrudes e outros municípios do seu entorno, eles já tinham feito o fechamento das atividades, tendo em vista o aumento de casos de mortes naquelas cidades. Gostaria que o prefeito explicasse também para a gente como é o funcionamento, o que é a DRS-10, onde Piracicaba se encontra, prefeito? Olha, a DRS é uma diretoria regional do Estado, em que deve ter mais ou menos, acho que 25 ou 26 municípios, em que os secretários de saúde se reúnem para fazer a pactuação das internações, dos serviços que são feitos nos municípios sede e assim por diante. Isso foi tão importante, a participação desses secretários, que a gente conseguiu, do governo do Estado de São Paulo, 72 ou 73 respiradores para ampliar a oferta de UTIs na região. Uma parte dos respiradores foram para o município de Araras, uma parte para o município de Limeira, uma parte para o município de Rio Claro,
e uma parte para o município de Piracicaba, para que a gente pudesse ampliar o número de leitos. Mesmo assim, essa expansão do número de UTIs com respiradores, na média da região, não foi o suficiente para manter a região na faixa amarela. Prefeito, Amarela, não, desculpe, laranja. Laranja. O senhor acabou de sair de uma reunião, do Comitê de Crise, com diversos secretários municipais. O que foi tratado nessa reunião? Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente, para quem está nos acompanhando. O que foi discutido, assim, primeiro foi entender qual foi a decisão do governo do Estado e por que nós fomos considerados fase vermelha. E veja só, o município de Piracicaba, isoladamente, ele estava na faixa laranja, indo para amarela, porque a gente tem um bom número de leitos de UTI, um bom número de leitos de enfermagem, tem uma taxa de ocupação bastante razoável e uma estabilização na média do número da taxa de crescimento dos casos. Não que os casos não estejam ocorrendo. Então, se Piracicaba fosse uma região isolada, nós estaríamos na fase na laranja, indo para a amarela. Mas como nós pertencemos à DRS, nós estamos enquadrados todos juntos na vermelha. Por que isso? Para evitar que haja uma circulação de pessoas vindo de Rio Claro para fazer como em Piracicaba, saindo de Limeira para ir para Rio Claro, e assim por diante. Isso é para a segurança da saúde das pessoas. E nós analisamos como vai fazer isso. Eu acabei de assinar um decreto, ele será publicado no Diário Oficial, seguindo as recomendações do Estado e adequando as atividades, do que eu falei das imobiliárias, dos escritórios, do comércio e dos shops, ao estágio que nós estávamos anterior. E depois, claro, fazer alguns procedimentos para orientar o PROCON fazer a fiscalização, a Guarda Civil Municipal fazer a fiscalização, a Vigilância Sanitária também fazer a fiscalização, e eu também liguei para o comandante do CPI-9, o Coronel Sequeira Leite, para que ele também nos ajudasse, para que a partir de segunda-feira a gente faça um trabalho de fiscalização e de esclarecimento. E decidimos também, com o nosso secretário de governo, que é o vice-prefeito, que é o José Antônio Godoy, uma articulação com a Associação Comercial de Piracicaba, o CDL, o Sincomércio e outras entidades, para que eles saibam o que aconteceu e que eles também ajudem a informar os seus filiados, para que a gente não tenha problema nenhum a partir de segunda-feira. Aliás, o senhor tocou um ponto importante, né? A gente precisa mais uma vez ressaltar, né, prefeito, a conscientização da população para que Piracicaba não regrida em outras fases, né? E sim acabe ocupando fases como a amarela, talvez até a verde no futuro. Essa também é a conscientização da população. A gente está chegando agora no fim de semana, a gente percebe que ocorrem algumas festas, enfim, que muita gente vem relatando, a fiscalização existe, mas a conscientização também da população nesse momento é importante, né? Olha, não basta as autoridades públicas fazerem o trabalho de expansão do atendimento da UPA do Piracicaba, arrumar mais leitos nos nossos hospitais, colocar mais respiradores, ampliar o atendimento no hospital regional, colocar a rede de saúde à disposição da população, se não tiver uma contrapartida com a participação de todos. É importante que as pessoas entendam que não estamos tratando de uma pequena gripe. Estamos trabalhando numa situação de pandemia, que isso é uma coisa internacional, afetando vários países do mundo, quase a sua totalidade, com uma expansão de casos no Brasil. Olha, nós já passamos de 1.200.000 casos no Brasil, ultrapassamos a casa de 55.000 mortes. São pessoas, chefe de família, estudantes, profissionais, pessoas de baixa renda, de alta renda, que lamentavelmente perderam suas vidas. Se a gente não fizer no território nacional um trabalho efetivo de isolamento social, com responsabilidade, todo mundo lavando bem as suas mãos com água e sabão, todo mundo, sempre que puder, passando álcool em gel nas mãos, sair de casa tem que usar obrigatoriamente
as máscaras, tem que evitar a aglomeração urbana. É claro que a gente pode diminuir a taxa de crescimento da contaminação e aí a gente pode salvar muitas vidas. Naquele período em que nós ficamos fechados, a população pode ter certeza absoluta que nós tivemos êxito. Muitas vidas foram salvas em Piracicaba, na região e no estado de São Paulo. A estimativa é que o estado de São Paulo salvou pelo menos umas 65 mil vidas naquele período, e claro, uma parcela disso seria em Piracicaba. Ressaltando mais uma vez para você que está nos acompanhando que a live ficará disponível na página do Prefeito Vargas Negre no Facebook, também nas redes sociais da Prefeitura Municipal, Facebook e Instagram, para você que não está acompanhando ao vivo, poderá acompanhar porque ela estará disponível. Prefeito, um outro ponto, nos últimos dias, praticamente nas últimas 2 semanas, Piracicaba recebeu novos respiradores para a complementação aí no Hospital Regional, na UPA do Piracicamirim. O que o senhor pode falar sobre esse tema? Como é que foi essa articulação para a vinda de respiradores para o município? Olha, a nossa cidade recebeu do governo do estado de São Paulo 42 ou 43 novos respiradores. Isso permite, comprado pelo Estado, uma parte produzida no Brasil, uma parte de licitação internacional que foi importada. Esses respiradores foram instalados 20 no Hospital Regional. Hoje o Hospital Regional ele tinha 18 UTIs com respirador, hoje ele tem 38. E olha, cada 10 UTIs tem pelo menos 40 profissionais de saúde trabalhando 24 horas por dia. 5 desses respiradores permitiu colocar mais 5 UTIs dentro da Santa Casa, 5 no Hospital dos Fornecedores de Cana, e colocamos 7 novos na UPA do Piracicamirim. Com isso, a gente fez com que chegássemos, incluindo as UTIs particulares que estão dentro do Hospital da Cana, da Santa Casa e do Hospital da Unimed. Hoje nós temos 100 UTIs com respiradores exclusivamente à disposição de eventuais pacientes com a Covid-19. E fechamos o dia com 56 ou 57 pessoas internadas nessas UTIs, que dá uma taxa de ocupação de 56, 57%. Portanto, nós temos retaguarda suficiente caso haja uma expansão do número de casos leves que precisam internar. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer diminuir a contaminação, diminuir o número de pessoas que se dirijam aos nossos hospitais. Lembrando que, para evitar as fake news nesse momento, que são muitas, prefeito? As redes sociais aqui da Prefeitura Municipal, o site da Prefeitura tem o plantão coronavírus com todas as informações da Prefeitura, são informações oficiais para você acompanhar. Prefeito, voltando ao tema da fase vermelha, até quando vai durar esta fase vermelha no município? Quando começa e até quando vai durar? Olha, o decreto do governador, ele dá sempre um prazo de 14 dias de avaliação. Então, como o isolamento social se amplia a partir de segunda-feira, nós imaginamos que isso vai até o dia 14. Se a gente evoluir para o laranja, se evoluir para o amarelo, evoluir para o verde, é claro que a gente pode flexibilizar alguma coisa a partir do dia 14. Queria lembrar que a capital de São Paulo, que ficou numa situação extremamente delicada, com muita contaminação, com muitas mortes, com saturamento no sistema hospitalar, hoje ela voltou para a faixa amarela e está flexibilizando várias atividades comerciais e de serviço na cidade de São Paulo, onde moram mais de 12 milhões de habitantes. Se nós fizermos uma participação consciente da população e principalmente dos comerciantes, dos empreendedores que têm serviço, não abrir os seus estabelecimentos, é claro que a gente tem condições de voltar rapidamente a outra fase. Prefeito, claro que estamos vivendo essa pandemia provocada pelo novo coronavírus, mas o trabalho em outros setores do município prossegue. Inclusive aqui a Ângela, do bairro Cobaiate Líbano, no qual a gente agradece ao prefeito pela segunda entrega do kit alimentação para os alunos da rede pública. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho também sobre esse tema.
Olha, eu vou aproveitar. Havia expectativa de que pudesse voltar um pouco as aulas no mês de julho, mas a orientação do governo do Estado de São Paulo é que as aulas vão voltar em setembro, a não ser que haja uma evolução muito grande. Como nós temos uma quantidade enorme de crianças, de famílias de baixa renda, que frequentam as nossas escolas de educação infantil, as nossas escolas de ensino fundamental da periferia de Piracicaba, onde elas têm uma boa alimentação, onde elas têm uma retaguarda alimentar bastante importante, elas foram privadas disso nesse período. Nós fizemos anteriormente a distribuição de um kit de alimentação suplementar, uma cesta com entre 9 e 10 quilos, e fizemos a distribuição para todos os alunos da rede municipal. E nessa semana, hoje, nós concluímos a entrega do segundo kit, um pouco modificado com relação ao primeiro, pela questão de logística, pela disponibilidade de alimentos. E veja, são 37 mil kits de suplementação alimentar, que não é uma tarefa fácil você conseguir essa quantidade de alimentos num prazo tão curto. E a gente distribuiu isso evidentemente que vai dar para dar uma suplementação alimentar a essas crianças nas suas casas durante o mês de julho, enquanto a gente não tem o retorno às aulas. Prefeito, paralelo a isso, a gente percebe que as obras também na cidade prosseguem. Quem passa, por exemplo, pelo centro da cidade vê que o terminal central está sendo reformado, o terminal do Piracicabinha em fase final. Gostaria que o senhor ressaltasse também sobre as obras que estão sendo realizadas no município. Olha, eu queria dizer à população que, mesmo com essas dificuldades, a gente tem ações sociais importantes. Uma delas é concluir as obras de saneamento básico nas comunidades. Durante o mês de junho, de agora a junho, nós temos 2 equipes trabalhando no Portelinha, temos 2 equipes trabalhando no Parque Sabiá, e depois vamos ter equipes trabalhando nas outras comunidades de favela, para que eles tenham abastecimento de água, coleta de esgoto, e a gente aproveitou também para fazer a urbanização de pavimentação. Como as ruas são estreitas, são vielas, não dá para fazer o pavimento, a gente fez concretagem e fez a calçada, uma boa parte da Portelinha, e nós já abrimos a licitação da segunda etapa para que essa população possa ter melhores condições nesse momento muito ruim da pandemia no país, que aflige também Piracicaba. Em todas essas comunidades, a gente colocou também pias comunitárias para que as pessoas vão criando o hábito, quando sair de casa, lavar as mãos com água e sabão, e quando chegar também do serviço, das suas atividades, também ter a disponibilidade dessas pias que foram implantadas pelo Senai. E depois, há coisas importantes que nós estamos fazendo, o terminal de ônibus do Piracicamirim, ele está a pleno vapor, ele vai ficar pronto no dia 29 de julho, e a gente vai entregar ele no aniversário da cidade de Piracicaba. Da mesma forma que a gente concluiu a UPA da Vila Cristina, e veja, a UPA da Vila Cristina, ela tem 52 leitos, tem 7 UTIs com respiradores, e ela já atendeu, neste mês, quase 7 mil pessoas. Por quê? A gente desativou a UPA do Piracicamirim para servir de central de triagem para as pessoas com síndrome respiratória, e a demanda foi enviada para a UPA da Vila Cristina, e nós temos lá a equipe que se desdobra. E claro, tem diversas outras atividades, outras obras aí na cidade, mas as mais importantes, elas também são na área da saúde, como é a Policlínica do Parque Piracicaba, a Unidade Básica de Saúde do Vila Nova, a Unidade Básica do Minas Nova, a Unidade Básica de Monte Feliz e a Unidade Básica de Saúde da Família do Santa Rita. Todas essas unidades vão estar prontas ao longo dos próximos meses.
Ressaltando mais uma vez, né, os canais oficiais de informação, né, sempre para você evitar o fake news, site, Facebook, Instagram da Prefeitura, Facebook, Instagram também do Prefeito Vargas Negre, para as informações relacionadas à Covid-19, sintomas, algo do tipo, é o 0800 774 8080. Prefeito, região norte, a gente vem acompanhando aí a questão de reformas, construções, a reforma que está acontecendo, por exemplo, no Parque Piracicaba, onde a unidade de saúde vai se transformar numa policlínica, também o pessoal do Gran Parque, tem também em Santa Terezinha a Companhia da Polícia Militar. Essa região também está sendo atendida pela Prefeitura Municipal, né? Olha, eu vou aproveitar a dica aí e falar de Santa Terezinha. Hoje, eu estive em Santa Terezinha, entregando oficialmente a sede da 5ª Companhia da Polícia Militar. É um equipamento de segurança de responsabilidade do Estado, mas que contou com a colaboração da Prefeitura, que junto com a Câmara Municipal disponibilizou recurso para construir. Como não pode fazer inauguração, aglomerar de pessoas, nós fizemos uma coisa simbólica de entrega oficial daquela unidade. E por quê? Porque Santa Terezinha é uma região que tem mais de 100 mil habitantes. O censo ia ser realizado esse ano e iria comprovar se tem 120, 110, 130. Mas é uma cidade. É uma cidade maior que Capivari, maior que o Rio das Pedras, maior que São Pedro, maior que Chaquiara, maior que Iracemápolis e assim por diante. E aquela região, portanto, merece ter esses investimentos. Veja só, nós entregamos, num prazo de 2 anos, 720 apartamentos populares do IPES, 1.200 apartamentos populares para as famílias de baixa renda no Vida Nova, entregamos a creche do IPES, entregamos a escola do Vale do Sol, que atende o Vida Nova, e estamos com uma creche nova, equipada, professor contratado, aluno matriculado no Vida Nova, mas nós não podemos iniciar as atividades escolares porque as aulas estão suspensas. Nós estamos esperando que haja uma evolução na nossa faixa para que aquelas crianças possam ser atendidas. Prefeito, estamos na reta final da nossa live e com toda a experiência que o senhor tem na área da saúde, já foi ministro da saúde, e muita gente se pergunta, qual é o momento atual da pandemia? Estamos vivendo a curva já está ascendente, ela está no meio, está no platô. Com a experiência que o senhor tem, o senhor pode falar para a gente em relação a isso? Olha, eu queria dizer à população o seguinte, eu estou muito preocupado com o andar da carruagem. Este é um país continental, com muita disparidade regional. Nós temos estados ricos, e dentro dos estados ricos nós temos bolsões de pobreza, nós temos estados pobres, e dentro do estado tem áreas mais pobres ainda, e a evolução da epidemia, ela se dá de forma heterogênea. Então nós temos um avanço considerável em algumas regiões. Olha, nós estamos com mais de 1.200.000 casos. Temos alguns estados que estão relativamente bem, mas dado a circulação da população, a transferência, a interiorização dessa epidemia, você terá alguns estados que a situação vai ficar mais tranquila, em compensação, outros estados vão ficar intranquilos e vai ter aumento do número de casos. Então, o que nós temos que fazer é ter uma participação muito grande da sociedade, uma compreensão muito grande por parte das pessoas, para que a gente possa fazer o isolamento social, para que a gente possa, quando tem que fazer compra no supermercado, quando tem que ir no açougue, quando tem que ir na padaria, quando tem que ir na mercearia, quando tem que ir na farmácia, e quando for estritamente necessário, evitar aglomeração de pessoas. E não sair de casa, em hipótese alguma, sem usar a máscara. Ela é uma proteção dupla. É uma proteção para uma pessoa que está conversando com a outra, os dois se protegem. E a gente diminui a taxa de contaminação, e diminuindo a taxa de contaminação, a gente vai também diminuir o envio de pessoas para fazer a recuperação em casa, na enfermaria de hospital ou dentro de uma UTI. Não há outra forma. As experiências internacionais mostraram que quem fez com rigor
a campanha educativa, quem fez com rigor, o isolamento social atenuou o problema, não resolveu. Até alguns países que se imaginava que tinha dado uma boa solução, está acontecendo uma coisa que as pessoas estão estudando agora, que é uma eventual segunda onda da Covid-19. Prefeito, para finalizar então, a partir de segunda-feira, Piracicaba volta à fase vermelha do Plano São Paulo. Eu queria pedir para a população muita paciência, muita compreensão, que nós estamos fazendo isso dentro do Estado, não é só a região de Piracicaba, não, são várias, eu não sei se eu estou com um mapa aqui para poder fazer a situação, são várias regiões do Estado de São Paulo que foram para a fase vermelha. Nessas áreas moram milhões de pessoas. A determinação do governo do Estado de São Paulo, em conjunto com as autoridades sanitárias, foram feitas para que a gente possa salvar a vida das pessoas, para que a gente possa ajudar os nossos familiares a não contrair a doença, porque com a doença quem tiver a doença e não tiver o sintoma, ela tem que fazer um isolamento social de pelo menos 14 dias. Então nós temos que trabalhar, temos que ter a compreensão que nós estamos fazendo o melhor para a saúde da população. Isso é em Piracicaba, isso é em Limeira, isso é em Charqueada, isso é em Rio das Pedras, isso é em Capivari, isso é em Iracemápolis, isso é em São Pedro, isso é em Água de São Pedro. Todos esses municípios, a partir de segunda-feira, têm as suas atividades do comércio, das imobiliárias, dos shoppings e dos seus escritórios interrompidas. Prefeito Barjas, muito obrigado mais uma vez pela participação na live e bom trabalho. Eu agradeço. E se nós tivermos alguma outra novidade, tenha certeza absoluta que nós vamos dar todos os esclarecimentos. Lembrando que esta live ficará disponível na página do Prefeito Barjas Negre do Facebook e também nas redes sociais da Prefeitura. Um grande abraço e até a próxima.